Continuando nossos estudos, vamos falar um pouquinho sobre força magnética. E a força magnética, ela surge do movimento de cargas. Então, se não tiver movimento de carga, não tem força magnética. Simples desse jeito. No livro tem um experimento lá, em que ele mostra lá que quando o circuito fecha, quando a chave fecha, a força aparece. Isso é experimentalmente provado, ok? Então, depende do movimento da corrente. Então, você tem que ter isso em mente. A força magnética depende do movimento da corrente. Outras características. A gente tem que saber que força é um vetor, né? Então, para a gente analisar, a gente precisa ver a direção e o sentido. Então, foi provado também experimentalmente, quando eu tenho um campo nesse sentido aqui, ó, aí eu tenho uma carga Q qualquer. E ela está aqui, ó, paralela ao campo magnético, ou seja, está no mesmo sentido. Ou ela pode estar indo, ou ela pode estar indo, voltando. No caso do referencial que eu adotei. Nesse caso, é visto também experimentalmente que não tem força magnética. Agora, se a partícula estiver vindo aqui, ó, nesse sentido, em que eu tenho um ângulo θ, de forma que o meu vetor velocidade é o campo magnético, aí sim, desse jeito eu vou ter força magnética. Então a gente já viu duas dependências. Depende da direção e sentido para onde a carga está indo. Depende também do movimento de cargas, mas não é um movimento qualquer, é um movimento que depende da direção e do sentido. Tem um experimento também para verificar se realmente era necessário a influência do campo magnético numa carga, realmente existe. Tem uns experimentos de tubos de raio catódico, que você pode ver também no seu livro, certo? Então, tranquilo. Para a gente estudar isso em questões e como a gente vê isso, vamos pensar, é um vetor. Então tem intensidade, que é como o seu livro chama, ou módulo, direção e sentido. Então a gente tem que ver tudo isso, por ser um vetor, né? E também tem uma característica que relaciona a intensidade. Uma característica não. Tem uma relaçãozinha, uma fórmula que caracteriza, que é essa aqui, ó. Força é igual a carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno. Perceba aqui, seno de zero, ou seja, é zero, então não tem força. Seno de 180, zero também, então não tem força. Então dá certinho com a nossa análise aqui, ok? E a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente for fazer uma questão, a gente tem que lembrar de um negócio, de um esquema que a gente usa, que utiliza da mão esquerda. E como é que vai ser isso? A gente tinha visto da mão direita e agora da mão esquerda. Eu vou ter a força no meu polegar, o campo no meu indicador e a velocidade no médio. Ok? Então é tranquilo. Quando você for analisar, você tem que pensar, é uma carga positiva ou negativa? Se for positiva, vai ser o sentido que ele der. Se for negativa, basta inverter o sentido da força. Só inverter o sentido da força, tá? Então, basicamente é isso, a força magnética. Esse aqui se dá por essa formulinha aqui. E é isso.